Então, vamos falar um pouquinho hoje da nossa Parashat Tzav. A verdade é que a gente fala muito pouco dessa Parashá, já que ela está muito próxima de Pesach. Às vezes a gente acaba deixando essa Parashá meio de lado. E essa é uma Parashá extremamente importante, porque tem conceitos que a gente não fala no nosso dia a dia, e por isso não é todo mundo que conhece. Então, é uma oportunidade da gente entrar um pouquinho aqui no entendimento, no conhecimento do que eram os korbanot, e às vezes com algumas características que a gente aprende dos korbanot, a gente pode também, Bezrat Hashem, usar para a nossa tefilá, que hoje em dia a gente sabe, fala o Pirkei Avot, que o mundo é sustentado sobre três pilares, sobre a Torá, sobre a Avodá e sobre Gmilut Hassadim, sobre o estudo e o cumprimento da Torá, sobre a Avodá, que a Avodá é principalmente, estamos falando aqui do nosso serviço espiritual, então, principalmente é o serviço dos Korbanot, e sobre Gmilut Hassadim, que são as bondades. Baruch Hashem, Torá e bondades a gente continua tendo, mas um dos pilares do mundo, que é o Korbanot, a Avodá, a gente não tem hoje em dia, então os nossos Korbanot, os nossos sábios explicam que foram substituídos, obviamente não no mesmo nível, mas a gente tem hoje em dia uma maneira de dar continuidade na nossa Avodat Hashem, nesse pilar de serviço para Deus, que é através da nossa tefilá. Então, às vezes, alguns detalhes aqui dos korbanot, eles também ajudam a gente a entender um pouquinho dessa avodá chamada tefilá. Da mesma forma, por exemplo, que tem o korban constante aqui, a gente vai começar falando sobre ele, o korban tamid, quer dizer, uma coisa que tem que ser constante, um serviço todos os dias, dia a dia, e com as kavanotas, intenções corretas. Assim também tem que ser a nossa tefilá, uma coisa diária. Não é fácil, a gente sente quando tem uma necessidade, quando Deus nos livre, tem um problema de saúde, tem um problema de dinheiro, como nossa tefilá, ela fica incrível, a nossa kavaná, a nossa intenção vai lá para cima, mas no dia a dia, às vezes é difícil. Vamos comparar, por exemplo, como é nossa tefilá em Yom Kippur e como é no dia a dia. Mas a verdade é que os korbanot ensinam que todos os dias a gente tem que lembrar que essa é a nossa avodá, é o que sobrou para a gente desse pilar que mantém o mundo inteiro. Por isso que a gente tem que tentar sempre caprichar muito nas kavanot, na intenção da nossa tefilá. A gente vai ver alguns outros detalhes aqui dos korbanot, para Bezrat Hashem a gente poder tentar usar também para a nossa vida. Como a gente já explicou na Parashá passada, na Parashá Vaikra, a gente já falou bastante sobre os korbanot, por mais que não é uma coisa tão palpável para a gente, já que, infelizmente, pelas nossas muitas transgressões, a gente já não tem mais o mérito hoje em dia de ter o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, e não temos mais os nossos korbanot, que a gente pode servir a Hashem, mas a gente estudando os korbanot é como se a gente estivesse oferecendo eles, quer dizer, se a gente estuda os korbanot com profundidade, com todas as suas leis, é como se a gente tivesse, de certa maneira, também fazendo, oferecendo esse korban para Hashem, e fora isso, todos os detalhes dos korbanot, a gente pode aprender bastante da nossa avodat Hashem, como a gente vai servir a Hashem da maneira correta. Então, para Vaikra, a gente viu bastante aqui dos korbanot, falamos dos vários tipos de korbanot, korban olá, que é o korban de elevação, a gente falou que é um korban que é completamente queimado, como se ele é elevado completamente para Deus. E uma outra explicação, a pessoa que oferece esse korban, ele também acaba se elevando através da oferenda do korban. Outro korban que a gente falou, korban hatat, ele vem, a gente vai entrar em mais alguns detalhes hoje, mas a gente já falou na aula passada, o korban hatat é o korban de pecado, algumas transgressões que a pessoa cometeu na vida, e a pessoa, através da oferenda desse korban, ele vai estar trazendo expiação, a limpeza, principalmente, a gente falou que é um processo caro, já que você tem que levar um boi ou um carneiro até o Beit HaMikdash, quer dizer, tem a viagem, tem o teu tempo, e o pior de tudo, você tem que presenciar
a morte do animal, quer dizer, era chocante assistir essa cena. Isso ajudava a pessoa a internalizar um pouco a gravidade dos nossos maus atos, a gravidade de uma transgressão, mesmo que a gente falou na aula passada que alguns korbanot, eles são oferecidos quando a transgressão é beshogeg, quando ela é não intencional. Só que a gente já diferenciou na semana passada, shogeg não é um sem querer acidental. Shogeg é não ter intenção de fazer a transgressão, mas a pessoa não foi suficientemente cuidadosa para não tropeçar aqui nessa transgressão. Então, assim, a gente falou bastante. Mais um korban que a gente falou é o korban Asham. Asham é o korban de culpa, que também era oferecido por algumas transgressões específicas. Se der tempo hoje, a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes que tipos de transgressões levavam à oferenda desses korbanot. E, por último, o korban shlamim, que é o korban de paz. Normalmente é um korban que é trazido de forma voluntária como um agradecimento, e esse é interessante, que ele faz shalom entre todas as pessoas e entre nós e Deus. Por quê? Porque parte desse korban, ele era queimado no altar, no mizbeach, parte dele era consumido, era comido pelos kohanim, e parte dele era consumido pela pessoa que ofereceu o korban, por isso que faz pazes entre todo mundo. Então, shlamim vem da linguagem shalom, de paz, também linguagem de estar completo, quer dizer, uma conexão a mais com Hashem para a gente se completar e a gente se preencher espiritualmente. Então, vamos começar a nossa parashá. Então, quer dizer, aqui, obviamente, que a conexão é automática entre as duas parashot, já que a gente está continuando aqui no mesmo assunto de korbanot. Então, começa a nossa parashá e vamos entender o nome da parashá, e aqui já vai ter um detalhe que vai chamar a nossa atenção. Vai daber Hashem el Moshe lemor, e disse Deus para Moshe, e assim ele falou, Sav et Aron vet banav lemor, zotorá aolá. Então, ordene para Aaron, aqui já é uma linguagem que não é normal a gente usar aqui na Torá. Sempre que Deus quer transmitir alguma coisa através de Moshe Rabbeinu para as outras pessoas do povo, está escrito, vai daber Hashem el Moshe lemor, emor elaam, daber, quer dizer, tem várias linguagens de falar com o povo. Aqui não está escrito fale com os Kohanim, aqui está escrito ordene para os Kohanim, quer dizer, uma linguagem de ordem, uma linguagem um pouco mais forte. Um dos pontos aqui é que a nossa parashá, uma das diferenças da parashá Tzav e a parashá Vaikra, que a gente leu na semana passada, é que muitos dos comandos que estão vindo aqui nessa parashá em relação aos korbanot se aplica para os Kohanim especificamente. A gente vai ver, tem aqui alguns tipos de korban que vão ser trazidos na parashá, que se refere ao trabalho dos Kohanim, alguns korbanot que só os Kohanim eles tinham que oferecer. Mas por que essa linguagem ordene? Quer dizer, nas outras vezes da Torá, normalmente, Deus simplesmente pede para Moshe falar, não para Moshe ordenar. Então, o Rashi explica que toda vez que tem uma perda monetária, quer dizer, que tem um Yetzer Hará a mais, a nossa má inclinação não quer permitir que a gente faça uma mitzvah, então Deus ordena de uma maneira um pouco mais forte, que é para tirar o nosso Yetzer Hará, que é para tirar a nossa má inclinação. Do que a gente está falando aqui? Aonde está o Yetzer Hará? Ainda mais os Kohanim. Quer dizer, os Kohanim, estamos falando das pessoas mais elevadas espiritualmente, dos maiores tzadikim dentro do povo judeu. Quer dizer, os Kohanim já são dentro da Shevet Levi, dentro da tribo de Levi, que sempre foi a tribo mais elevada. E dentro da tribo de Levi tem a família do Aaron e os seus filhos. Então, de quem que a gente está falando aqui? De Aaron a Cohen e os seus filhos, quer dizer, pessoas muito grandes. Por que a Hashem ele tem que dar essa ordem? Porque tem aqui uma perda monetária envolvida. Qual é a perda monetária? Então, qual é a primeira ordem que a Hashem está dando para o Aaron? Que vocês vão fazer Zot Torat Aolá. Vocês vão fazer todos os dias o Korban Olá. É o que a gente chama, normalmente, na nossa literatura, o Korban Tamid. O que é o Korban Tamid? É aquela oferenda
constante, diária, que a gente fazia, e a gente já explicou que o Korban Olá, ele era completamente queimado no altar. Isso para os Kohanim não é uma boa notícia. Por que não é uma boa notícia? Já explicamos também nas aulas anteriores que Deus fez uma divisão de funções dentro do povo judeu, mesmo quando o Yoshua ele entrou na terra de Israel e fez o sorteio da divisão das tribos, né, onde cada tribo ela vai ficar. Se a gente prestar atenção, os Leviim não entraram no sorteio. Por quê? Porque eles não receberam terras em Eretz Israel, eles não têm nenhuma porção. Eles tinham as cidades, tem 48 áreas, as cidades dos Leviim, entre elas as 6 Arei Miklat, as 6 cidades, que eram as cidades de refúgio, que era para os assassinos não intencionais correrem. Então, no total, eram 42 cidades, mais as 6 cidades de refúgio, 48 cidades os Levim ganharam, mas eles não ganharam uma porção de terra lá em Eretz Israel, como todas as outras tribos. Por quê? Porque a tribo de Levi, eles vão se dedicar especificamente para o trabalho espiritual do povo judeu, eles vão acompanhar na época do Mishkan, eles que transportavam o Mishkan na época das viagens no deserto, eles ajudavam nos serviços, eles que impediam que qualquer pessoa que não é Cohen, ele não entrasse lá no Mishkan, no templo móvel, para fazer qualquer tipo de serviço que era proibido. O único serviço do Beit HaMikdash, do Mishkan, dos nossos templos, que uma pessoa que não é Cohen pode fazer, é a Shritá, é o abate do Korban. Mas do Korban, do abate para frente, todos os outros serviços devem necessariamente ser feitos por um Cohen, e alguém que não é Cohen, que for fazer esse serviço, ele é Hayav Mitap Dei Shamayim. Ele teria uma pena de morte celestial se ele entrar num serviço que não foi ordenado para ele. Esse é um serviço específico só para os Kohanim. Então, os Kohanim, eles também não receberam, quer dizer, junto com a tribo de Levi, eles não receberam nenhuma porção de terra, quer dizer, não tem da onde eles se envolverem com o mundo material para ganhar o seu sustento, já que eles vão se dedicar exclusivamente para o trabalho espiritual. Então, Deus, ele instituiu que o resto do povo vai sustentar os Kohanim, quer dizer, os Kohanim fazem o serviço espiritual em prol do povo e, em retribuição, o povo vai dar presentes para os Kohanim, 24 categorias de presentes, e um dos presentes são os Korbanot. Por quê? Porque toda vez que alguém levava um Korban para oferecer lá no Beit HaMikdash, a gente explicou que tem Korbanot que são completamente queimados, tem Korbanot, como, por exemplo, o Korban Hatat, que ele é levado por uma transgressão que a pessoa fez. Obviamente, não faria sentido que a pessoa pudesse comer do seu próprio Korban Hatat, já que esse é um Korban que está sendo levado por uma transgressão que a pessoa fez, não tem sentido que ele vai comer disso, que ele vai ter um proveito disso. Então, o Cohen, ele sim pode comer do Korban Hatat que as pessoas levavam. Isso é um exemplo também, a primeira tosquia de lã dos animais, os animais primogênitos que nasciam, as primeiras frutas, que são os bikurim, tudo isso está dentro dos matanot keuná, e não só a carne dos korbanot oferecidos, também parte do processo, a gente vai ver depois, era o animal, depois do abate dele, eles tiravam o couro do animal, eles cortavam a carne em certos pedaços, uma parte era levada para o altar, uma parte ela vai poder ser consumida. Esse couro, ele também vale dinheiro, quer dizer, você pode vender para fazer sefer Torá, para fazer roupas, para vários tipos de uso. Então, isso também era presente para os Kohanim. Especificamente, quais Kohanim que vão receber? Aqueles que estão trabalhando no Beit HaMikdash naquele dia, naquela semana. Existia, na verdade, um rodízio de 24 grupos de Kohanim. Eles vão se alternando, cada semana vem um grupo diferente, e dentro daquela semana, cada dia é um grupo, dentro daqueles 24 grupos, um grupo fica durante a semana e aquele grupo é dividido em 6 pequenos grupos. Cada pequeno grupo trabalha
um dos dias da semana e no Shabat trabalha todo mundo junto. Mas eles que vão estar recebendo isso, já que é a forma que Deus encontrou dos Kohanim poderem se dedicar só para o lado espiritual. Então, aqui, olha que interessante, já que os Kohanim, eles vivem aqui só dessas doações do povo judeu, então, de repente, vem Deus e ordena para os Kohanim um Corban que eles não gostam muito, entre aspas. Por que um Kohen não gostaria do Corban Olá? Porque o Corban é completamente queimado e os Kohanim não podem ter proveito desse Corban. Então, vem Deus com uma linguagem um pouco mais enfática. Tzav, ordene et Aron vet banav, o Aron a Cohen e os seus filhos, Kohanim. O Aron é o primeiro Cohen Gadol do povo judeu, e os seus filhos são os Kohanim, que ajudam em todos os serviços, e falou para dar para eles o serviço de Olá. Então, já que é um serviço que os nossos sábios falam que tem Hisron Kis, tem uma perda monetária, na verdade, eles não têm, na prática, nenhuma perda, mas é lucro cessante. Eles não, enquanto eles estão fazendo o serviço de Olá, eles estão deixando de fazer outros korbanot que eles poderiam ter proveito. Então, Deus tem que falar de uma maneira mais enfática para que eles não façam esse serviço da Olá com menos gosto, com menos kavaná, só porque eles não vão ganhar nada com isso. Então, a grande pergunta é, como a gente já falou, por que isso se aplica justamente para os Kohanim, para as pessoas mais elevadas, os maiores tzadikim? Daqui a gente aprende o desejo que o ser humano tem pelo dinheiro. Quem acha que isso não me afeta, tem muita gente que me fala, Rav, eu queria ganhar na loteria. Eu falo, olha, não joga na loteria para ganhar valores muito altos, porque esse dinheiro faz mal para a nossa cabeça, a pessoa ganhar milhões de uma vez só, isso tira a pessoa do normal dela. E muita gente fala, não, para mim o dinheiro não me afeta nada. Então, Ad kan divrei hayetzer, né? Isso são as palavras do Yetzer Hará, a pessoa achar que o dinheiro não afeta ela, que isso não tem nenhum impacto na vida dela. Óbvio que tem impacto na nossa vida. Tem uma famosa história de um homem que ele ajudava muito, ele dava muita tzedakah, ajudava os pobres, fazia caridade com todo mundo que ele encontrava. E esse homem começou a acontecer um fenômeno interessante. Quanto mais ele ganhava dinheiro, menos ele tinha vontade de ajudar as pessoas. Ele começou a ficar meio assustado. Ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. E esse homem ele vai se aconselhar com o Rav. Rav, o que está acontecendo comigo? Esse Rav chama ele perto de uma janela, fala, o que você está vendo lá fora? E ele começa a descrever, estou vendo uma criança correndo, estou vendo uma mulher andando, estou vendo um mendigo pedindo dinheiro. Ele começou a descrever tudo o que ele está vendo do lado de fora. Depois esse homem, o rabino, levou esse homem na frente de um espelho e falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo eu mesmo. Então o rabino perguntou, qual a diferença entre a janela e o espelho? E ele respondeu, os dois são um negócio de vidro, mas o espelho é só acrescentar uma pequena camada de prata, já é suficiente. O vidro, você consegue ver os outros. A hora que você coloca prata, você só consegue ver você mesmo. Então, isso é um dos ensinamentos que o dinheiro tem um impacto sobre o ser humano, e não adianta a gente achar que eu estou acima desse tipo de influência. Nós somos seres humanos, temos as nossas influências e certamente ninguém está acima da influência do dinheiro, a não ser que a pessoa realmente se trabalhou espiritualmente para ter claridade, o que ela veio fazer no mundo, o que ela veio construir aqui. Nossa vida é passageira aqui no mundo material e certeza que não é isso que a gente veio fazer aqui, juntar dinheiro, juntar bens, porque nada disso a gente vai levar. Mas isso é anos de trabalho. Então, que ninguém ache que eu estou acima. Eu posso ter dinheiro, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nenhum Yetzer Hará. O Rav Salanter, Zecher Tzadik Libraha, uma vez ele foi pedir doação para um homem milionário, e ele entrou na sala para falar, ele bateu na porta, o empregado da casa levou ele até a sala do milionário, e o milionário justamente estava contando dinheiro. Ele tinha recebido uma quantia grande de dinheiro e estava fazendo a contagem do dinheiro.
Então, teve uma hora que esse homem teve algum compromisso, ele saiu da sala e ele virou para o Rav Salanter e falou, daqui a pouquinho eu volto, me espera aqui que eu já volto para conversar com você. E quando esse homem voltou, pouco tempo depois, o Rav Salanter desapareceu. Ele procurou o Rav Salanter pela casa inteira, não encontrou, e ele, de repente, olha, o Rav Salanter está do lado de fora da casa. Então, ele, de novo, pede para o empregado chamar o Rav Salanter. Quando o Rav Salanter entra, o homem fala, mas eu te pedi para esperar aqui. Por que você saiu da minha casa? E o Rav Salanter falou, você acha que eu ia me colocar aqui na tentação de ficar na frente de dinheiro não contado? De jeito nenhum. A hora que eu vi que você saiu da sala, eu saí junto. A pergunta é, qual é a chance do Rav Salanter pegar dinheiro de uma outra pessoa? Estamos falando de um dos maiores rabinos da geração dele. Qual é a chance dele roubar dinheiro? Quer dizer, pessoas muito menores que ele não fazem esse tipo de coisa. Qual é a suspeita que o Rav Salanter faria uma coisa dessa? Obviamente que ele nunca faria uma coisa dessa, mas ele queria ensinar uma lição, que é o quanto é forte o desejo pelo dinheiro e pode levar pessoas a fazer coisas muito erradas. Por isso, a gente tem que ser cuidadoso, mesmo para os Koanim. Deus ensinou com a linguagem tzav, ordene para eles, já que tem uma perda financeira, tem lucros cessantes aqui, nesse Korban Nolá, que eu vou pedir para eles fazerem diariamente, todo dia de manhã e no final da tarde. Eu sei que não é o Korban preferido dos Koanim, então fala de uma linguagem mais dura, mais forte, porque eu sei que o desejo pelo dinheiro, ele vai fazer o seu trabalho. Depois disso, a Parashá começa a falar de algo extremamente interessante. O primeiro serviço do Kohen Gadol. Estamos falando da pessoa mais sagrada, os Koanim, e também o Kohen Gadol participava, às vezes, aqui dessa avodá. Qual é a avodá? Uma avodá chamada Trumat Adesh. O que significa isso? Esse é o primeiro serviço que a gente vai fazer no dia, é o serviço de tirar um pouco das cinzas que sobraram lá no altar. Por quê? A gente, durante o dia, a gente fazia os korbanot, então tem o korban da manhã, tem o korban da tarde, tem todos os outros korbanot de pessoas que vieram trazer por transgressões, ou pessoas que vieram trazer seus korbanot particulares, como a gente também já explicou, mas vamos voltar. Existem korbanot que são tziburim, que é o korban feito representando toda a comunidade, todo o povo judeu, e tem korbanot que são particulares, que são pratim. Então, o korban olá é um korban, por exemplo, que é comunitário. Isso é para representar todo o povo judeu, e a gente já explicou que todo o povo participava através de uma doação anual de mahatzita shekel, aquela moeda de meio shekel de prata. E tem também os korbanot que a pessoa quer trazer individuais, pelas transgressões, o korban hatat, o korban hasham, ou os korbanot de nedavá, que é um korban que a pessoa pode trazer de forma voluntária. Então, tudo isso era feito, o serviço era feito a shkitá. A gente vai ver que também tem todo um serviço que era feito com o sangue do animal, e depois disso, partes do animal ou animal completamente eram queimados lá no altar. Obviamente que isso produzia uma grande quantidade de cinzas. Então, na verdade, existiam dois serviços. Tem um serviço simbólico chamado Trumat Adeshen, que todo dia de manhã o Cohen, ele vai lá e ele vai pegar com uma pá, ele vai pegar um pouquinho dessas cinzas, ele vai descê-la do altar e ele vai colocar essas cinzas no chão lá do Mishkan e futuramente no chão do Beit HaMikdash. E está escrito que acontecia um grande milagre e o chão absorvia essas cinzas. Essas cinzas eram engolidas pelo chão. Então, isso é, entre aspas, algo simbólico, mas também existe de tempos em tempos, obviamente que conforme vai acumulando as cinzas que ficam lá no altar, então, de tempos em tempos, o altar tem que ser esvaziado. Então, isso também é um outro serviço que os Kohanim vão fazer, que é esvaziar todas as cinzas que estão lá em cima do altar. Então, para isso, o Kohen, ele trocava de roupas. Não é bonito
obviamente que o Cohen vai usar suas roupas glamorosas, em especial o Cohen Gadol, e mesmo os Kohanim Ediotot, os Kohanim simples, vão usar roupa de serviço deles para fazer essa limpeza do Mizbeach. Então, normalmente, para esse serviço, eles vão usar uma roupa um pouco mais velha, um pouco mais gasta, e depois, para fazer os outros serviços, eles vão se trocar de novo. Então, daqui a gente aprende, interessante, por que o Cohen, e até mesmo às vezes o Cohen Gadol, faz esse serviço da limpeza do Mizbeach, para eles não esquecerem da humildade deles. Assim está escrito na Torá, que quando Adam Arishon ele fez o seu pecado, ele teria uma vida eterna, assim Deus ele criou o Adam para que ele vivesse para sempre, mas depois da transgressão dele ter comido do fruto proibido, Deus falou para ele, do pó você veio e para o pó você vai voltar agora que você caiu de nível e você se transformou num ser mortal. Então, esse Trumat Hadeshen é uma lembrança para o Cohen. De novo, o Cohen é a pessoa mais elevada. Está escrito, por exemplo, que o Cohen Gadol ele tem que ser ainda maior que todos os seus irmãos Kohanim em riqueza, em sabedoria. Então, aqui é uma pessoa que potencialmente tem um risco muito grande de começar a se tornar uma pessoa orgulhosa. O orgulho pode subir na cabeça dos Kohanim. Então, eles têm um lembrete diário: do pó você veio e para o pó você vai voltar. Aqui só me pediram para explicar de novo, só o Korban Olá é um Korban que ele era completamente queimado. Então, quando você queima completamente um Korban, você não pode ter absolutamente nenhum proveito. Alguns tipos de Korbanot, os Kohanim poderiam ter proveito, mas o Korban Olá eles não tinham proveito de nada. Então, teoricamente, quando tem um Korban Olá, os Kohanim não gostavam de fazer esse serviço, já que é um serviço que tem lucros cessantes, eles não têm proveito nenhum. Então, Deus ele conhece o nosso Yetzer Hará, ele falou de uma maneira mais dura para os Kohanim, para que eles não façam essa parte do serviço de uma maneira mais desleixada, já que eles não vão ganhar nada com isso. Seguindo aqui, a nossa Parashá fala também do Korban de Minha. Então, a gente já explicou na semana passada, o Korban Olá, estão me perguntando aqui, ele tem todos os dias, é o serviço do Korban Tamid, é o Korban da manhã e o Korban do final da tarde, todo dia tem o Korban Olá, pelo menos 2 vezes por dia. Olá, também às vezes ele poderia ser feito de maneira voluntária, tem alguns outros tipos de Korban Olá, esse Korban de elevação que era oferecido, então tinha todo dia certeza, tem de manhã e no final da tarde. Outro tipo de Korban que a gente já explicou é o Korban chamado Minha. Então, sempre quando a gente fala a palavra Korban, na nossa cabeça vem a ideia de um animal sendo oferecido. Na grande maioria das vezes, é verdade, os Korbanot eles eram animais que eram oferecidos, ou um boi, ou um carneiro, um cordeiro, às vezes até mesmo pássaros, mas existe o Korban Minha, que é um Korban de farinha, que poderia ser a farinha mesmo, às vezes poderiam ser essa farinha transformada em pães, isso misturado com azeite também, com algumas especiarias, mas os Kohanim especificamente, eles têm uma obrigação particular de Korban Minha. Quais são as 2 obrigações que os Kohanim têm? O Kohen normal, ele uma vez na vida, quando ele vai começar os serviços, ele traz um Korban de inauguração, quer dizer, inauguração dele nos serviços do Mishkan, do Beit HaMikdash, que é chamado de Minchat Chinuch. Então, Minchat Chinuch, Chinuch significa inauguração, Hanukat Habayit, né? A inauguração do Beit HaMikdash, e tem a inauguração dos Kohanim também, que a gente já falou no final da nossa Parashá, de novo vai aparecer o conceito da inauguração dos Kohanim. Então, todo Cohen, quando ele chegava na idade de serviço, ele era inaugurado. Então, essa inauguração era feita através
dele oferecer uma Minchat Hinur. O Kohen Gadol, além da Minchat Hinur, quando ele começou a ser um Kohen, quando ele virar Kohen Gadol, quando ele assumir o novo cargo dele, então ele vai oferecer todos os dias, 2 vezes por dia, um Korban Mincha, que é chamado Mincha Havitin. Eu sei que é muito nome, muitos conceitos, mas pelo menos uma vez na vida a gente já começa a escutar e o que parece chinês, a gente já vai começando a entender um pouquinho melhor. A verdade é que também, eu lembro as primeiras vezes que eu comecei a estudar sobre Korbanot, parece um negócio assim que é chinês misturado com japonês, com um pouco de indiano, e aos pouquinhos a gente vai organizando, vai entendendo cada tipo de korban, cada tipo de serviço, e a gente vê que também não é um bicho de 7 cabeças, que com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de aprofundamento, a gente começa a entender todos os tipos de korbanot e as coisas, elas começam a fazer sentido. Também a Parashá vai falar um detalhe muito interessante sobre o nosso Mizbeach, o nosso altar de sacrifícios. Vamos lembrar, a gente tem 2 tipos de Mizbeach, a gente falou bastante lá no Sefer Shemot, quando a gente falou da construção do Mishkan, Parashá, no finalzinho a gente viu Parashá Vayakel, Parashá Pekudei, já tinha falado nas Parashot Trumá e Tetzaveh, quer dizer, 4, 5 Parashot, a gente falou bastante do Mishkan. Entre os utensílios do Mishkan, a gente tem o Mizbeach externo, que é o Mizbeach, o altar de sacrifícios, e a gente tem o Mizbeach interno, é um altar bem menor, que era feito de ouro, e o Mizbeach interno, ele serve para Ktoret, para fazer o serviço de especiarias, de incenso, que era oferecido todos os dias, no começo do dia e no final do dia. Então, 2 vezes por dia, tem o serviço de Ktoret, né, de fazer os incensos para Hashem. Então, no Mizbeach de fora, tem um detalhe muito interessante, que, na verdade, existiam 3 fogos lá no Mizbeach de fora, que eles ficavam constantemente acesos. Quais são os 3 fogos? Um é chamado Ma'marachá Agdolá, a grande fogueira, que é, obviamente, a parte central do nosso altar, e lá eram queimados os korbanot que estavam sendo oferecidos. Então, isso ficava constantemente aceso para fazer todo o serviço de korban. Durante o dia, em geral, era feita toda a parte da shritá, do abate, e durante a noite, as partes dos korbanot ficavam sobre o altar queimando, por isso que de manhã, normalmente, tinha muitas cinzas acumuladas. Então, esse fogo, ele tem que ficar constantemente aceso. Tem também uma Ma'arachá Shniá Shel Ktoret, tem uma segunda fogueira que ficava lá em cima do Mizbeach, em cima do altar, da onde eram tirados carvões em brasa, que eram usados no Ktoret interno, no Mizbeach interno, que faz o incenso. Quer dizer, como era feito esse incenso? Eles são algumas especiarias misturadas e elas eram jogadas sobre carvões em brasa, e isso fazia começar a queimar aquele incenso e enchia o Beit HaMikdash, ou o Mishkan, de uma fumaça e um cheiro delicioso que era produzido aqui por essa combinação de especiarias. Então, da onde vinha esse carvão em brasa? Lá do Mizbeach de fora. Então, todo dia eram retirados alguns carvões em brasa que estavam lá queimando no altar de fora. Isso era levado para o altar de dentro e sobre esses carvões em brasa eram jogadas as especiarias. E uma terceira fogueira chamada Ma'arachá Lekiyum Ha'esh. É uma fogueira para manutenção, para perpetuar o fogo. Então, quer dizer, o tempo inteiro eram usados as madeiras dessa fogueira para realimentar a grande fogueira. Então, quer dizer, a gente pegava madeiras em chamas dessa fogueira aqui e passava para a grande fogueira para que o fogo ele nunca se extinguisse. Então, é como se fosse, entre aspas, uma fogueira reserva aqui, que vai estar sempre com fogo. Toda vez que a gente precisar
aumentar o fogo da fogueira principal, a gente tirava madeiras que estão queimando lá dessa fogueira secundária e passava lá para a fogueira principal. Então, isso é detalhes que a Paraxá também vai trazer sobre o nosso altar. Depois disso, tem as leis de oferenda. De novo, como a gente já falou bastante na Paraxá da semana passada, as oferendas de Korban Hatat. Então, o que é o Hatat? Vamos dar uma passada aqui, só muito rápida, para entender, ter uma visão um pouco mais geral dos Korbanot, qual o motivo que levava pessoas a oferecer Korbanot. A gente já explicou, tem Korbanot que são feitos diariamente, isso é parte do serviço espiritual do povo judeu, então isso não precisa de nenhum motivo especial. Mas os Korbanot individuais, isso sim, só era trazido quando tem algum motivo especial para isso, e a gente fala, eu estou lendo aqui um trecho do Al-Het. O Al-Het é o nosso vidui, é a nossa confissão de pecados que a gente faz durante o dia do Yom Kippur, e a gente menciona justamente todos os erros que acabavam se transformando na necessidade da gente levar Korbanot no Beit HaMikdash para limpar esses pecados. Então, a gente fala Al-Hataim She'anu Hayavim Alehem Olá, sobre todas as transgressões que a gente tinha que trazer um Korban Olá. Quando a gente tem que trazer esse Korban de elevação, ou por ter deixado de cumprir uma mitzvah positiva, por exemplo, a pessoa, certo dia, esqueceu de colocar o tefilim dele, ele não colocou o tefilim, ou, Deus nos livre, ele não respeitou os seus pais, ele tinha que trazer um Korban Olá. Ou também, se ele teve pensamentos envolvendo pecados, transgressões, ele também tinha que trazer um Korban Olá. Se hoje em dia, cada pensamento impuro que as pessoas tivessem, elas tivessem que trazer um Korban Olá, não ia ser suficiente as vacas do mundo para conseguir dar conta de tanto Korban que ia ser levado lá no Beit HaMikdash. Depois disso, a gente fala Al-Hataim She'anu Hayavim Alehem Hatat. Então, o outro Korban é o nosso Korban de pecados, e isso era trazido por transgressões não intencionais, de novo, que a gente explicou sobre o Shogeg, de 43 transgressões da Torá, que se a pessoa fizesse intencionalmente, ela teria karet, que é o desligamento espiritual. A verdade é que tem várias explicações, exatamente o que é esse castigo de karet. Karet, tem quem fala que era o desligamento espiritual, tem quem fala que é uma morte prematura, tem quem fala que Deus nos livre seria a morte dos filhos de forma prematura. Existem várias explicações o que exatamente é o karet. Então, coisas que você, se tivesse feito intencionalmente, teria a pena espiritual de karet. Se a gente faz de maneira não intencional, beshogeg, tinha que trazer um korban hatat. Por exemplo, não respeitar o Shabat. A gente desrespeitar o Shabat de uma maneira intencional, Deus nos livre, a pessoa seria hayav de karet. Fora que, se tiver testemunhas, se tiver aviso, a pessoa ela tinha pena de morte. Se ela não tivesse aviso, não tivesse testemunhas, ela tem karet, ela tem desligamento espiritual. Se ela sabia que era proibido e mesmo assim ela foi lá e fez a transgressão. Então, se ela fez de maneira não intencional alguma coisa no Shabat, ela esqueceu que era Shabat e ela acendeu a luz. E aí depois ela lembra de repente, uau, eu acendi a luz no meio do Shabat, não acredito. Ela tinha que levar um Korban Hatat, já que se ela fizesse intencionalmente, ela teria pena de karet. Quando ela faz não intencionalmente, ela tem pena de levar um Korban Hatat. Ve'al Hataim she'anu hayavim aleichem Korban ole veyored. É um Korban que ele sobe e desce, é uma doação flutuante. O que quer dizer isso? Algumas transgressões específicas, entre elas, a pessoa jurar falsamente, ela jura alguma coisa
que não é verdade, ela tem que trazer um corban. Só que esse corban, Deus, aqui numa misericórdia dele, ele deixa a pessoa levar de acordo com seu status financeiro. Uma pessoa muito rica levava um boi, uma pessoa menos rica levava um cordeiro, uma pessoa ainda menos rica levava pássaros, e a pessoa completamente pobre poderia levar um corban de farinha. Deus recebe de todos eles da mesma maneira, se isso for feito de coração. Ve'al hataim she'anu chayavim aleihem, Asham vadai vetalui. Então, Asham também vem da palavra culpa, transgressão. São também 5 tipos de transgressões específicas, como, por exemplo, uma pessoa que jura que ela não tem uma dívida quando ela sim tem a dívida. Então, uma das maneiras de uma pessoa se isentar de um pagamento, quando ele é cobrado no Beit Din, ele pode jurar que ele já devolveu esse dinheiro. Se ele fizer um falso juramento, que ele já devolveu o dinheiro, mas ele ainda não tiver devolvido, ele tem que trazer um Korban Asham Vadai, aqui certeza que ele fez uma transgressão. Tem o Korban Asham Talui, a gente falou na aula passada, que é quando alguém ele fez uma transgressão, ele na verdade não tem certeza que ele fez aquelas 43 transgressões que a gente falou do Korban Hatat, né? Que se a pessoa fizer intencionalmente, ele tem que trazer, ele tem caret. Se ele fizer beshogeg, não intencionalmente, ele traz um Korban Hatat. E se ele nem sabe se ele transgrediu ou não, ele traz um Korban Asham Talui. O que quer dizer que a pessoa nem sabe se fez a transgressão? Tem 2 pratos na frente da pessoa. Um prato, ele tem uma carne permitida. Um prato, ele tem helev, que é uma parte de gordura que é proibido pela Torá. E quem comer esse helev, ele tem careta, ele tem esse desligamento espiritual. A pessoa estava lá conversando com alguém, ela pegou uma das 2 carnes e comeu. Ela não sabe de qual das 2 ela comeu. Pode ser que ela comeu uma carne kasher, pode ser que ela comeu esse helev, que é proibido e que tem careta para quem comeu. Essa pessoa tem que trazer um Korban Asham Talui, porque é uma transgressão a pessoa ser tão descuidada a ponto de não saber se ela cometeu essa transgressão tão grave ou não cometeu essa transgressão. Então, esses são os Korbanot. A gente fala tudo isso que eu li, aparece no nosso Vidui. Então, a gente tem que saber que é parte, sim, do nosso dia a dia. Por isso que é importante a gente conhecer sobre todos os Korbanot e saber cada transgressão, que tipo de Korban, se existisse ainda hoje em dia o nosso Beit HaMikdash, que tipo de Korban a gente teria que levar caso a gente fez essa transgressão. Depois disso, a Parashá, ela traz pela primeira vez o conceito da cacherização de utensílios. Por que traz isso? Porque quando alguém vai comer alguma coisa que numa panela foi cozinhado ou uma comida não kasher, ou uma comida que é comida kadosh. Por exemplo, quando você cozinha numa panela uma carne que é uma carne de korban, isso é uma carne kadosh. Então, isso não pode ser comido para usos, não pode ter um uso de rol, um uso não sagrado. Então, existe uma maneira de cacherizar essas panelas e essa cacherização vai depender de que tipo de material a panela é feita. Então, é a primeira vez aqui na Torá que aparece o conceito da cacherização. E, especificamente, a Parashá fala para a gente sobre agalá. Agalá, a gente mergulhar um utensílio em águas que estão fervendo. Para que serve isso? Então, só uma ideia assim, muito rápida, geral, sobre o conceito de kashrut. Toda vez que eu estou cozinhando alguma coisa, então essa panela, que ela está com uma temperatura alta, quando a gente fala temperatura alta, é de 45 graus para cima. Quer dizer, até 45 graus é considerado uma panela fria, por mais que, por exemplo, 40 graus, obviamente que não é frio, mas em termos de kashrut, só é considerado quente a partir de 45 graus. Então, a partir de 45 graus,
os poros que tem na panela, estamos falando de um conceito físico, não espiritual. Qualquer material tem poros. Então, os poros dessa panela começam a se abrir com o calor e ele começa a absorver um pouco do gosto daquele alimento que está sendo cozinhado na panela. Então, literalmente, tem gosto daquela comida absorvido nas paredes daquele utensílio. Tem alguns utensílios que, se você de novo aquecer ele vai expelir aquele gosto. Por exemplo, utensílios de metal. O metal tem essa característica de absorver o gosto e de expelir o gosto. Então, o que acontece? Se eu tenho uma panela que absorveu uma comida não kasher, o gosto está absorvido nas paredes da panela, a hora que eu fizer a galá, a hora que eu mergulhar essa panela numa água fervendo, todo aquele gosto que está absorvido, ele vai ser expelido, e essa panela ela está novamente kasher. Mas, por exemplo, utensílios de barro, a nossa paraxá fala que a única forma é quebrar o utensílio, porque não tem como kasherizar esse utensílio de barro. Ele absorve o gosto proibido, mas ele não expele novamente esse gosto proibido, mesmo que você mergulhe ele na água fervendo, ele não vai expelir esse gosto proibido. Então, isso, de novo, é um conceito que ele está trazendo pela primeira vez na Torá, esse conceito de kashrut, porque tem a ver aqui com o consumo, que as pessoas poderiam comer partes do korban, também uma panela que foi usada para alguma coisa de kedushá, ela teria que passar por esse processo para tirar esse gosto absorvido nas panelas, já que absorveu coisas com kedushá e agora você não poderia usar para coisas que não têm kedushá. Isso também se aplica com a festa de Pêssar. A gente acaba escutando, vai ter a galá na sinagoga. O que significa que vai ter a galá na sinagoga? Muitas sinagogas disponibilizam tambores com água fervendo para pessoas que querem kasherizar utensílios para Pêssar. Por que tem que kasherizar utensílios para Pêssar? Se eu usei um utensílio com hametz fervendo, eu cozinhei uma sopa e tinha kneidaler, que é feito de farinha. Então, isso absorveu nas paredes da panela, absorveu o hametz. Se eu quiser usar essa panela em Pêssar, eu tenho que expelir esse hametz que foi absorvido para poder usar a panela. Então, é isso que as sinagogas estão oferecendo para a gente, a possibilidade de levar o utensílio, já mergulha esse utensílio lá na galá, e o utensílio ele está já kasherizado, ele já é kasher le Pêssar, eu posso usar agora para cozinhar durante Pêssar. Coisas que foram usadas durante o ano, é proibido a gente usar durante Pêssar. Não precisa jogar fora, não precisa vender, mas isso tem que estar guardado, fechado, de preferência até lacrado, para a gente não confundir e não acabar usando esses utensílios durante os 8 dias de Pêssar. Vamos só continuar, ainda tem alguns assuntos importantes, mas também a gente fala na Paraxá sobre o Korban Asham, já explicamos, um Korban também associado com algumas transgressões. Aqui estão me fazendo só uma pergunta interessante sobre Musafim, que a gente lê na Amidá. A gente, inclusive, tem uma reza. Então, vamos lembrar que cada uma das rezas ela é paralela a um dos korbanot que a gente oferecia. Então, o Korban Tamid, que era feito todo dia de manhã, isso é o Shacharit, a reza da manhã. O Korban Tamid, que era oferecido no final da tarde, isso é a reza de Minha, a reza da tarde. E a queima dos korbanot, que ficava a noite inteira queimando no altar, isso seria a reza do Arvit. É por isso que o Arvit originalmente não era obrigatório, mas o povo judeu acabou recebendo isso como uma obrigação. Mas já que não tinha nenhum korban de noite, a reza da noite era voluntária, hoje em dia já é obrigatória, porque a gente recebeu sobre nós mesmos como uma obrigação. Quando chega Shabbat e Hagim, existe um korban adicional. Então, a palavra musaf vem de leosiv, de acrescentar mais um korban. Então, isso que a gente lê na Tfilá
é justamente o Corban que está escrito na Torá, que a gente vai acrescentar ou no Shabat ou nos Yamim Tovim. Então, se a gente lê o texto que a gente vai pronunciar na Tefilá da Amidah, justamente a gente vai ler os versículos da Torá que descrevem o Corban Musaf, esse Corban a mais, que, de novo, é um Corban Tziburi, é um Corban que é feito pelos Kohanim, representando todo o povo judeu. A verdade é que os Korbanot é um detalhe interessante, que como o povo judeu todo precisava participar, o povo vai participar de duas maneiras. Eles participavam doando Mahatzita Shekel e também tinha um rodízio de pessoas que são Israelim, que não são nem Kohanim, não Leviim, e que eles também participavam, eles iam lá testemunhar as oferendas que eram feitas diariamente. Por quê? Porque dessa maneira eles estão representando o povo inteiro, porque na teoria todo o povo teria que participar de todos os Korbanot, mas isso ia ser inviável, quer dizer, ninguém mais ia conseguir trabalhar, ninguém ia conseguir viver fora de Jerusalém. Se todo dia tivesse que de manhã e de noite estar lá em Jerusalém para ver os Korbanot, ia ser inviável fazer qualquer outra coisa. Então, tecnicamente falando, nós somos representados, nós éramos antigamente representados por um grupo de pessoas que participavam desses Korbanot. Então, o Korban Musaf, que aparece, os Tmidim e Musafim, é que no Shabat e nos Yamim Tovim, além do Korban constante, esse Korban Tamid, era feito todos os dias, inclusive Shabat, inclusive Yom Tov, e também era acrescentado os Musafim, o Korban a mais. Então, cada Hag, cada festa e o Shabat tem o seu Korban específico que era acrescentado. Um Korban que vale a pena chamar, a gente olhar uma vez na vida para ver, é o Korban de Sukkot, Korban de Musaf, da festa de Sukkot. Cada dia da festa, o Korban muda, a quantidade de animais muda de acordo com o dia do Hag, vai diminuindo. O número de bois que começa, depois vai diminuindo conforme os dias vão passando. Então, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada lá no Sidur, na reza de Musaf de Shalosh Regalim, o Musaf dos Hagim. A gente pode olhar de todos os Hagim, é igual todos os dias do Hag. Por exemplo, todos os dias de Pessah, a gente vai ter basicamente os mesmos Korbanot. A única diferença é quando é Yom Tov e quando é Hol HaMoed, os dias intermediários do Hag, aí muda um pouco o Korban, mas em Sukkot, todos os dias, tem um Korban específico só para aquele dia. Então, vale a pena agora, a gente vai ver o Musaf, já nesse Shabat, quando a gente lê a Tefilá de Musaf, tenho certeza absoluta que a gente já tem um novo entendimento. Então, de novo, por mais que é difícil, são parashiot um pouco mais técnicas, mas vão abrindo a nossa visão para entender todos os aspectos, todas as áreas da Torá que são importantes. De novo, a nossa avodá de hoje em dia está no lugar dos Korbanot, que infelizmente a nossa Tefilá está vindo no lugar desses Korbanot. Também a Parashá fala sobre um Korban muito bonito. No final, eu estava com medo que eu não ia ter o que falar da Parashá, mas a Torá é infinita. Um dos Korbanot que tem que falar sobre ele é o Korban Todá. O que é o Korban Todá? É um tipo de Korban Shlamim, que a gente já explicou, que normalmente é trazido por bons motivos, por agradecimentos para Hashem. E olha o nome desse Korban, Korban Todá. É um Korban de agradecimento que a gente levava para Hashem por 4 situações de risco de vida, que Baruch Hashem a pessoa se salvou. A pessoa que passou por uma doença muito pesada, quer dizer, Deus nos livre, até chegou perto de falecer. Uma pessoa que passou, que estava na prisão, normalmente, antigamente, prendiam Yehudim, os romanos, os gregos, e muitas vezes a pessoa nunca mais voltava para casa, mas a pessoa foi para a prisão e conseguiu sair, conseguiu ser resgatada. Uma pessoa que atravessou o oceano, ou uma pessoa que atravessou um deserto, isso são perigos iminentes de vida. E Baruch Hashem, a pessoa saiu de lá ilesa, Baruch Hashem, ela está bem de saúde. Essa pessoa tinha que trazer um Korban
de agradecimento para Hashem, chamado Korban Todá. Então, o tipo desse Korban, tecnicamente falando, é um Korban Shlamim, quer dizer, é um Korban que a pessoa podia comer uma parte, o Cohen come uma parte, e uma parte era queimada no altar, e esse Korban tem um detalhe bonito, ele tem que ser consumido com 40 pães. Peraí, quem vai conseguir comer 40 pães? Então, a única maneira é você convidando os seus amigos. Para que servia isso? Para que muitas pessoas ficassem sabendo do milagre daquela salvação e o nome de Deus vai ser santificado. Hoje em dia, a gente não tem mais o Korban. Qual é o substituto do Korban Todá? É uma brachá chamada Birkat Agomel, que é um agradecimento que a gente faz na sinagoga. Normalmente a gente faz, Deus nos livre, depois de sair de uma doença, ou até mesmo quando a gente chega de uma viagem de avião, que a gente foi, atravessou o oceano, quer dizer, alguém que foi para Israel, alguém voltou de Israel, a pessoa tem que fazer esse Birkat Agomel para agradecer que a gente passou, atravessou o oceano, tinha um grande perigo aqui envolvido, e Baruch Hashem, a gente sobreviveu. Então, a gente tem que aprender com esse Korban, sempre estar olhando para Deus com gratidão, sempre perceber a mão de Deus em todas as bondades, em todos os detalhes de tudo que acontece na nossa vida. Shabbat Shalom.